Aí, focou, né? Bom, é o seguinte, hoje quero continuar tratando sobre cultura dos tempos bíblicos e finalizar, ou na verdade esse é um dos últimos vídeos sobre cultura dos tempos bíblicos, usando este pequeno livro de teologia nível médio. Por que se chama teologia nível médio? Porque obviamente não é nível superior nem nível básico, mas é um curso de teologia ministerial que pertence a uma igreja específica, no caso a Assembleia. E eu estou finalizando já essa parte sobre cultura dos tempos bíblicos e vou encontrar outro livro para tratar, ou para continuar tratando sobre isso, um livro melhor, né? Porque esse aqui é apenas introdutório. Então, ao longo dos últimos vídeos eu tratei sobre o quê? Eu tratei sobre o modo de vida nos tempos bíblicos, que não é uma coisa só. Você tem que pensar que a Bíblia ela possui, são muitos anos, são muitos governantes, são muitos povos, de modo geral trata a história dos hebreus, mas tem outros povos interrelacionados por ali também. Então, o modo de vida eu tratei sobre o quê? Sobre a muralha, as muralhas da cidade, que costumavam ser lugares muito estruturados, né? Tinha muro intercalado com falsas câmeras que ora eram cheias com pedras ou cascalhos ou serviam como depósito também. Nem toda a cidade possuía muralha, que era uma coisa diferente, né? Porta da cidade, as antigas cidades cananeias eram cercadas por altas muralhas e defendidas por torres de observação onde montava a campana e atalaia, além dos portões com seus ferrolhos. Nada há de exagero nas palavras de Espias. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Essas cidades se constituem em pequenos estados. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Basicamente é isso. Agora a porta da cidade também era um lugar bastante conhecido e muito frequentado. Deixa eu ver se tem alguma coisa bem interessante sobre isso. Que na porta da cidade era onde a justiça local muitas vezes acontecia. Onde as novidades também eram conhecidas, né? O jornalista daquela época, algum orador trazia essas informações. Era um encontro, né? Muitas pessoas se reuniam e sentavam-se às portas da cidade. A rua da cidade também bastante movimentada. Morte e sepultamento. O ato de lamentar durava muitos dias, tinha inclusive essa ideia da carpideira. Era uma situação até de status em que as pessoas eram pagas para ter um alto volume de choro, para trazer um alto volume de choro a algum momento de morte e sepultamento. E que os israelitas, os hebreus pelo menos, não tinham esse costume do embalsamento. Isso era coisa egípcia. O sepultamento também podia variar conforme a classe social. O rito do luto, existiam diversos ritos. O tempo de vida, isso aqui é interessante porque existem dois calendários hebraicos. O calendário dos israelitas naquele momento. Então, o calendário civil e religioso. O calendário religioso, ele tem início no mês de Nissan, com alusão ao êxodo. Então, com a saída do povo israelita ou dos hebreus do Egito, ali se iniciou o calendário religioso. Já o civil, eles começam a contagem a partir, ou fixam a partir da formação do homem no Jardim do Éden, segundo os rabinos, que é no mês de Tishri, ou no início de outono. Além disso, diversas festas e festivais, né? Por exemplo, a festa da Páscoa, festa judaica aqui no caso, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa das semanas, Pentecostes, a festa das trombetas, o Dia Nacional da Expiação, a festa dos tabernáculos, algumas delas. E por fim, tratei sobre isso semana passada, os meses do ano, que são nomes como Tishri, Shesvan, Kislev, eu acho, Kislev, não sei, Tevet, Shevat, Adar, Adar Sheni, Nissan, Yar, Sivan, Tammuz, Av e Elu. E aí eu tenho uma tabela aqui mostrando a equivalência no mês secular. Então o mês judaico, por exemplo, o Tishri, acho que é assim a pronúncia, o Tishri. O mês secular é setembro, outubro. Sempre pega 2 meses, em geral, pelo que eu percebo nessa tabela. Bom, então é isso. No próximo vídeo continuarei essa revisão geral de tudo que tratei aqui no canal usando este pequeno livro. E depois que terminar esse livro completamente aí, pegarei um outro livro que trata sobre cultura dos tempos bíblicos, que talvez seja mais interessante. Mas como introdução é isto, e eu fico por aqui. Valeu!